Olá, amados, glória a Deus. Vamos compartilhar da palavra, amém? Vamos compartilhar hoje uma palavra que está lá nos Gálatas, no livro de Gálatas. Procure lá então Gálatas 5, versículo 16, amém? A partir do 1 diz assim, vamos ler do 1 até o 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos meditar nisso que nós lemos aqui, né? Se nós andarmos no Espírito, não satisfaremos a concupiscência da carne. Então aqui está nos dando uma receita. Se nós andarmos no Espírito, a gente não vai satisfazer a vontade da carne, os desejos, a concupiscência da carne. Então o contrário desse versículo seria o quê? Que se nós não andarmos no Espírito, nós vamos satisfazer a concupiscência da carne. E a concupiscência da carne, ela gera aqueles pecados que nós demos agora há pouco, que dizia ali, prostituição, impureza, lascívia, ira, discórdia, facções, toda aquela lista que nós lemos, são pecados que a Bíblia nos ensina, que aqueles que praticam esses pecados não herdarão o reino de Deus. Então olha como isso é sério. E são consequências de andar na carne, né? Então, se nós não andarmos no Espírito, nós vamos necessariamente satisfazer a vontade da carne, satisfazer a concupiscência da carne, como diz a palavra, e vamos acabar praticando. Nossos frutos serão aqueles pecados ali que geram aquela consequência terrível, que é não entrar no reino de Deus. Então a palavra nos diz ali no versículo, no primeiro versículo que nós lemos, no 14, não, no 16, andai no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Os dois não se dão. Para que não façais o que seja do vosso querer. Porque se não houvesse essa guerra e o Espírito não brigasse contra a carne, não houvesse essa guerra de um contra o outro para ver quem prevalece, nós faríamos sempre a vontade da carne. Porque em Adão tivemos essa consequência do pecado nas nossas vidas. Então a carne e a nossa vontade tende a cometer aqueles pecados que desagradam a Deus, né? A vontade da carne não é ler a palavra de Deus, é ficar ali na frente da TV, comendo um sorvete, vendo uma TV, passando o dia ali, ou fazer somente coisas assim deste mundo.
Então a Bíblia nos revela ali que a carne e o espírito eles são opostos e eles militam, eles guerreiam contra o outro. E qual deles que prevalece? Qual deles está prevalecendo na sua vida? Você está obedecendo a Deus ou você está cometendo aqueles pecados da carne? Se você está cometendo mais aqueles pecados da carne, quer dizer que a sua carne está vencendo o espírito. Porque uma vez convertidos, o nosso espírito ele deseja obedecer a Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, se consegue fazer isso. Nós precisamos andar no Espírito. Então existe dentro de ti uma luta da carne contra o Espírito. Se o Espírito não lutasse contra a carne, você, como diz a palavra, ia fazer somente aquilo que é do teu querer. E, consequentemente, aquelas obras e aquele final que nós vemos ali. Então vamos ilustrar isso para que a gente possa entender. Vamos imaginar assim que o Espírito e a carne. O espírito é um grande urso. Vamos exemplificar que esse urso está dentro de uma jaula. E na outra jaula, de frente para ele, tem um outro urso que é chamado de carne. 2 ursos. E no abrir das jaulas, na hora de uma situação surgir, nós vamos abrir as jaulas e os dois vão sair das jaulas e vão se enfrentar para uma briga. Porque eles são opostos, são inimigos, como a gente leu. Daí aquele urso que representa o teu espírito e o urso que representa a carne, vão duelar, vão brigar. E qual deles vai prevalecer? Qual deles vai estar mais forte? Prevalecendo do espírito, você vai conseguir dizer não ao pecado e vai obedecer a Deus. Se prevalecer o da carne matar o espírito naquela batalha, especificamente naquela batalha, porque a guerra é o total. Nós temos várias batalhas na nossa vida. Ao longo dos dias, dia a dia, são travadas várias batalhas. Se o urso da carne vencer do espírito, a consequência é que naquela hora a carne vencendo o espírito, quer dizer que você na hora fez aquilo que não devia, né? Então, imagina uma semana esses 2 ursos, cada um numa jaula. Ao 7º dia, depois de 7 dias, você vai liberar os 2 para brigar. Qual dos 2 vai vencer? Depende de qual será que é mais forte, qual que é mais bonito. Depende do que é a vitória de cada um desses ursos. Depende de você. Depende de mim. Depende de nós. Aquele urso que você alimentar mais, vai ser o que vai vencer. Imagina se você passar a semana toda buscando a Deus, se enchendo de Deus e andando nos caminhos do Senhor, alimentando o seu espírito com a palavra de Deus e deixando a carne amíngua, sem olhar besteira, sem olhar com os teus olhos aquilo que não deve, enfraquecendo esse urso da carne, deixando de dar comida. Os 2 ursos ali, um tu não alimenta durante 6 dias, o outro tu alimenta durante 6 dias. No 7º, quando tu abrir as jaulas, qual que vai ganhar? Aquele que tu deu comida. Porque o outro que não foi alimentado vai estar fraco. Assim com a carne e com o espírito. Se você não alimentar a tua carne, se você não alimentar esse urso, se você não der alimento para ele, no dia da briga ele vai estar bem fraquinho. E o espírito vai prevalecer. E você vai conseguir obedecer a Deus. Então é esse o entendimento, né? É essa instrução, entendimento que Deus nos traz nessa mensagem, de que essas batalhas, elas ocorrem diariamente na nossa vida. Então, diariamente, o espírito e a carne estão ali militando. O espírito querendo obedecer a palavra de Deus e a carne, né, querendo te levar a pecar, te levar a desagradar o Senhor. Então, a semelhança desse exemplo que a gente deu, né, alimente seu espírito, enfraqueça sua carne. Você não passa um dia sem comer fisicamente o pão, o café da manhã, almoço, janta. Então nós não nos esquecemos de alimentar a nossa carne, almoçar, jantar, tomar café, mas nós nos esquecemos de alimentar o espírito. A gente alimenta a carne não somente com comidas, a carne física, com comida física, pão, arroz, feijão, mas também se alimenta a carne através daquilo que entra pelos nossos olhos, que pode ser coisas ilícitas, né? Pecados, pornografia. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração.
Assim como você não deixa de alimentar o seu corpo e almoça e janta todos os dias, espiritualmente você precisa todos os dias se alimentar de Deus, se alimentar dessa palavra. E você estando cheio dessa palavra, estando cheio do Espírito Santo de Deus, buscando a presença de Deus e, consequentemente, estando cheio do seu Santo Espírito, seu espírito vai estar forte e você vai conseguir resistir às tentações e vai conseguir obedecer e vai expressar na tua vida aquilo que falava no final da nossa leitura, os frutos do Espírito. Quais sejam? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que significa crucificar a carne? É levar a carne à morte. É dizer não para ela e não fazer mais a vontade da carne. Crucificar as paixões e as concupiscências. Matar elas na sua vida. E expressar os frutos do Espírito. De um Espírito forte. Que está cheio da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. E até a próxima palavra, se Deus assim permitir.